Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo 4, versículo 1. Espírito Santo, eis-nos aqui, Senhor. Obrigado pela tua gloriosa presença. O segundo sonho alarmante do rei. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e próspero no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e estando eu na minha cama, os pensamentos e as visões da minha cabeça me perturbaram. Portanto, expedi um decreto que fosse introduzido à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os adivinhadores, e lhes contei o sonho, mas não fizeram saber a interpretação do mesmo. Por fim entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há o Espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo: ó Beltesazar, chefe dos magos, porquanto eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça. Estando eu na minha cama, eu olhava, e eis uma árvore no meio da terra, e grande era a sua altura. Crescia a árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até o céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos debaixo dela. Os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e ela se mantinha toda a carne. Eu via isso nas visões da minha cabeça, estando na minha cama, e eis que um vigia, um santo, um anjo, descia do céu. Ele clamou em alta voz e disse assim: derrubai a árvore e cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Contudo, deixai a terra o tronco com as suas raízes numa cinta de ferro e de bronze, no meio da terra relva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção com os animais, coma com os animais na erva da terra. Seja mudada a sua mente, para que não seja mais mente de homem, e lhe seja dada a mente de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigias e por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem poder sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles. Este sonho eu, rei Nabucodonosor, ouvi. Tu, pois, Beltesazar, diz a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me a saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o perturbaram. Falou, pois, o rei, disse: Beltesazar, não te espante o sonho nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, seja o sonho para os que te odeiam, e a sua interpretação para os teus inimigos.
A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu e que era vista por toda a terra, cujas folhagens eram formosas e seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento debaixo, da qual os animais do campo achavam sombra, e em cujos ramos habitavam as aves do céu, és tu, ó Rei, que cresceste e te fizeste forte, pois a tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruía, contudo deixai na terra o tronco com as suas raízes, numa cinta de ferro e de bronze, no meio da terra, relva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e seja a sua porção como os animais do campo, até que passe sobre ele 7 tempos. Esta é a interpretação, ó Rei, é o decreto do Altíssimo, que é vindo sobre o Rei meu Senhor. Serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva com os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Até que conheças que o Altíssimo tem poder, tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. O teu reino será devolvido para ti, depois que tiver conhecido que o céu reina. Portanto, ó Rei, aceita o meu conselho e põe-te fim aos teus pecados, praticando a justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, se porventura se prolongar a tua tranquilidade. Tudo isso veio sobre o rei Nabucodonosor ao cabo de 12 meses, depois de um ano, quando passeava sobre o palácio real da Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a morada real, pela força do meu poder e para a glória da minha majestade? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás expulso do meio dos homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passeão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Na mesma hora a palavra se cumpriu sobre Nabucodonosor, e foi expulso do meio dos homens, comia erva com os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o cabelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei aos céus meus olhos, e voltou a mim o meu entendimento. Levantei os olhos ao céu, e voltou a mim o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, porque o seu domínio é um domínio sempre eterno, e o seu reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera no exército do céu.
e entre os moradores da terra não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazer. No mesmo tempo voltou a mim o entendimento, e para a glória do meu reino voltou a mim a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e foi-me acrescentada excelência e grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são retas e os seus caminhos são justos, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Diga glória a Deus e glorifica o Rei do céu, Jesus de Nazaré, o Filho do Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, porque Ele tem todo o poder, e Ele tem poder e autoridade sobre o reino dos homens e dá quem quer. Uricalabassuri cantalabaia. E também o rei Nabucodonosor disse que ele opera com um exército, ele tem um exército poderoso, imbatível, e o exército trabalha para que a sua vontade se cumpra. E ele está aqui conosco, né? Os anjos. Oh glória! Que lindo, né? Que lindo! Coisa tremenda. O rei Nabucodonosor tem até nos livros de histórias, né? O rei Nabucodonosor foi um rei poderoso, um dos reis mais poderosos, né, do mundo, né? O rei Nabucodonosor. Aliás, talvez o mais, né? Depois de Salomão, lógico. Estou falando dos reis ímpios, dos reinados. Estou falando dos ímpios, dos que passaram, né? E a glória toda dele passou, né? E na época o rei Nabucodonosor dominava o mundo. Em outras partes do livro de Daniel, Daniel fala, Deus falou muito com o rei Nabucodonosor em sonhos, na fornalha, né? Então o rei Nabucodonosor se exaltava, se exaltou, lógico, servia a outros deuses, né? Não tinha como se exaltar. Até os que servem a Deus se exaltam, né? O Deus verdadeiro. Mas aqueles que vivem no Espírito Santo, na humildade, sempre se humilhando, o Espírito Santo sempre vai colocar humildade nesses. Mas o rei Nabucodonosor adorava outros deuses, a Babilônia, e teve esse sonho, e Daniel disse a interpretação, né? Deus falou a Daniel, e o rei Nabucodonosor exalta o Senhor dos exércitos. Olhe para cá. Ele exalta o Senhor dos exércitos. O que podemos tirar daí? Muita coisa. Diz aí que o que? Hein, seu Aldemir Flávio? Que o rei Nabucodonosor, o que? Ele foi dado a ele a mente de animal. Não quis obedecer a Deus, foi lhe dado a mente animal. E se você observar hoje as pessoas que desprezam o Espírito Santo, que não querem olhar para o altar quando o Espírito Santo está aqui, que não querem vir atrás do que é santo, querem buscar o que é profano por aí, faz as suas escolhas, elas são animais, têm a mente animal. É isso que o Senhor está dizendo. Aliás, não, coitadinho do animal, né, bichinho? Eles têm a mente do demônio. O animal é um animal. O animal, ele não tem a inteligência que a gente tem, ele age por instinto. Essas pessoas que lutam contra o Espírito Santo, que não têm temor a Deus, que não têm reverência na igreja, que procuram-se glória no mundo, que não querem descobrir o que é santo e seguir o que é santo, que descobre, mas não quer seguir o que é santo, quer obedecer, não dá para me comparar elas com animal. Com animal, coitado do animal, não. Ela é comparada com a besta. Nós vimos que uma besta, o que é uma besta? Uma besta fera, uma besta, um animal
é o que é um principado que apareceu a quem? A Daniel, né? Ao rei da Pérsia, que viu ontem. Animal com chifre, o anticristo vai vir governar. Olha quem é o demônio que vai vir governar. Ele vai vir em carne e osso, mas quem é que está dentro dele? Um demônio com dente de ferro, com chifre, com olho cheio de coisa. Horrível. Horrível. Então, quando o ser humano luta contra o Espírito Santo, não é à toa que no inferno ela vira um monstro. Aquele monstro que está governando a pessoa vai mudar a personalidade dela, no inferno vai se tornar um monstro igual ele. Não um animal, não. Um animal é uma coisa de Deus. Deus é um animal. O animal é um animal, coisa de Deus. Dá não para comparar, não. É um monstro, uma besta, é uma aberração. Quem está governando essas pessoas é uma aberração, é um monstro, é uma besta, é o anticristo, é o meia-meia. Essas que lutam contra o Espírito Santo, as que não conhecem, as que estão perdidas, são demônios, bestas, coisas horríveis que estão dominando. Não é o que é o Espírito Santo. Aí por isso que Jesus liberta a pessoa, lógico, né? Estou condenando ninguém, estou dizendo que é assim. Até a pessoa descobrir Jesus, a pessoa obedecer e Jesus tirar aquele monstro, aquela coisa que está governando a pessoa. Mas todos são governados assim. Todos que seguem o mundanismo, todos que seguem. Ele estava seguindo o mundanismo aí em tudo, né? Nabucodonosor. Orgulho, né? Cadê a consagração da alma? Ele era orgulhoso. Tem gente que está consagrando só o corpo, mas está esquecendo da alma e do espírito. Não adianta. Deus quer corpo, alma e espírito. É com fofoca, é com inveja, é com rancor, é que não quer perdoar, é que é atrás das cores do mundo, é discorda. Quem discorda do Espírito Santo é Satanás, não é? Você acha que o Pai vai discordar do Espírito Santo? Discorda do que o Espírito Santo fala. Outros não querem, e por aí vai, né? Um bocado de gente. Mas estão sendo governados por esses monstros. Muitos não querem acreditar, outros veem e acreditam, mas não querem largar o pecado. Prefere, sabendo que tem um monstro governando ela, que vai levar ela para o abismo, mas prefere continuar pecando, saciando a carne dela, para continuar com aquele monstro, aquele demônio. Prefere. É dado conhecimento a ela, é dado o poder e graça de Jesus, mas ela usa o livre-arbítrio dela para continuar desobedecendo, faltando reverência no culto, buscando as cores mudando, desobedecendo pai e mãe, os governantes se revoltando, se prostituindo, briga, gritaria e zoado não é de Deus. Briga. Então todas essas coisas é um monstro que está governando. E vê a voz do céu. O Senhor já tinha declarado já e acabou-se. Nabucodonosor, o Daniel disse que mandava matar, era temido, o povo morrer de medo. Morrer de medo, é um rei cruel, que o reinado dele se expandiu em todo o mundo. Todas as nações temiam ele, né? É famoso o jardim suspenso da Babilônia, né? Ele levava cativo o povo para lá e só escolher os bons, os sábios, os inteligentes, os bonitos, para ensinar astrologia, ensinar as coisas. Daniel foi um que foi pego. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Escolheu, ordem do rei, escolha aonde ele sitiava as cidades, escolhia o melhor daquela cidade, de pessoas, de ouro, de prata, o melhor, e levava e botava essas crianças, os adolescentes, os que tinham dons, os que se sobressaíam lá. Era tudo concentrado na Babilônia ali. É uma coisa esplendorosa mesmo, esplendorosa. O melhor da terra, o melhor de sabedoria, de pessoas bonitas, sábios, inteligentes, melhor comida, ouro, tudo. E ele fazia assim. Só tinha o que era bom lá, tanto pessoas, né, no que discerne a sabedoria humana, os sábios, o Daniel foi constituído, né,
o chefe dos magos. No primeiro sonho que ele teve, ele recebeu essa autoridade. Deus exaltou ele no sonho, ele interpretou, exaltou. Foi posto logo como o rei, o chefe das províncias. Bem fácil, como Deus exalta quem Ele quer. Ninguém disse, Daniel lá, só lá dormindo. E os magos lá, o rei mandou matar, né? Nós vamos ver depois. Mandou matar os magos tudinho, porque eles não sabiam. E deu, mande matar tudinho, que não me falaram o sonho. Eu não quero saber não. Fez o decreto e o decreto do rei era cumprido. Aí o Senhor, por misericórdia, revelou a Daniel. Daniel foi lá e disse para o chefe dos magos: não mate eles, que eu vou lá na presença do rei, eu já sei. A primeira revelação, né? Depois nós vamos ver. Mas Deus exaltou Daniel. Ele exalta e abate quem Ele quer. Todo aquele domínio que Nabucodonosor tinha, quem é que tinha dado a ele? O Altíssimo, como deu ao rei Ciro. O Gabriel fala: vou sair daqui, o exército, e vamos batalhar contra o rei da Pérsia, para poder o rei ganhar. Aí nós vamos ver também. Gabriel já ia sair para o exército lutar contra os demônios que estavam governando a vida do rei da Pérsia, ali para poder vir o rei da Grécia, porque o Senhor queria que o rei da Grécia ganhasse e reinasse ali. Eu quero que ele venha aqui, vá lá, Gabriel, lute lá, está aqui poder, está aqui autoridade, está aqui para vocês, os anjos, pode ir lá, porque eu quero que esse rei aqui assuma daqui a tanto tempo. E Nabucodonosor nos fala tudo isso aí. Ele mesmo diz, né? Que ele opera com o exército no céu, a sua vontade. Ou ele viu o anjo chegou e falou o que ia acontecer. Ele não acreditou. Passou-se um ano. Depois de 12 meses, a soberba de Nabucodonosor foi logo aumentando. E Daniel disse: eu digo para você que o senhor se arrependa logo, né, esse pecado. O rei não estava nem aí. Diz que um ano depois o rei passeando lá: olha o que eu fiz com o meu poder, a minha força aqui, Pelo contrário, o rei foi se gloriar mais ainda. Mas Deus nos já tinha dado, né? Deus nos já tinha dado o parecer. Mas também Deus já conhecia o coração de Nabucodonosor, que ele não ia ter que levar uma lapada mais segura, falando popular, para perder o orgulho e se render e compreender que o pecado, a pessoa fica sem discernimento, digamos assim, para dizer uma palavra pejorativa. O pecado cega, a pessoa fica assim, sem entendimento. Então Deus vai, fala com a pessoa não entende. Isso aqui não entende. Fala outra vez, não. Fala, não entende, porque ela está sem entendimento. Ela está assim como um animal, como um demônio que está. O demônio está governando a mente dela e ela não consegue raciocinar. Aí Deus vai falando devagar, porque Ele é misericordioso, não quer ver ninguém sofrendo, mas Ele permite situações adversas para a pessoa, aí dá sacudida maior, para poder a pessoa entender. É como se te pega para que tem as prisões aqui, para corrigir a pessoa, que a pessoa não está conseguindo entender que ela está cometendo crime, que vai ser presa, que ela tem que deixar. Ela não compreende, só compreende depois que é presa. E muitos não compreendem. É assim, o pecado nós vivemos, não é da vontade de Deus, que seja claro isso aí, mas é o que Deus tem para trabalhar, para salvar o pecador. Porque se ele continuar daquele jeito, o sofrimento é pior e eterno. Então é mais antes de ver a pessoa sofrendo aqui, mas que esteja se mantendo na palavra, que seja salvo, que se mantenha.
Tem gente que não consegue progredir na fé porque não consegue obedecer, não consegue ser abençoado com toda sorte de bens espirituais porque joga fora o orgulho. E Deus mantém a pessoa só naquilo ali para poder salvar ela, só no arroz com feijão, até ela comer, estiver pronta para comer uma picanha, sem se orgulhar de comer a picanha. Comer a picanha, comer o ovo hoje, aí agora você está pronto para comer a picanha. Aí comer a picanha, aí no outro dia não tem nada, aí ela está feliz do mesmo jeito. Aí Deus, agora aí tá bom, isso aí tá bom. É assim trabalhar o agir de Deus. E louve a Ele, nós, seja quem for, que esteja nos mantendo do que Deus está cuidando de nós, nos mantendo com o que a gente tem. Louve a Deus. Você está sendo mantido física e espiritualmente do jeito que você está, porque é a vontade de Deus. Se você prosperar espiritualmente, já vai acontecer outras coisas. Mas se está bem já, não almeje coisa não, almeje o que Deus tem para você. Seja grato a Ele. Senhor, não me deixe perecer neste mundo. Se é para me ter isso, se eu não ter aquilo, perder minha salvação, que mais é? Eu não tenho, que eu fique aqui comendo só o feijão com farinha. Se for para comer carne todo dia e me dar uma dor de barriga e morrer para o inferno, é melhor comer só o feijão com farinha todo dia. E daqui a uns anos eu já estou perto de papocar mesmo, falta pouco tempo, eu já estou indo para o céu viver eterno. Lá é uma eternidade, aí lá é outra coisa. Aí lá eu posso andar no ouro, posso fazer tudo, ver a Deus, não vou me orgulhar, porque aqui se a pessoa vê Deus, ela se orgulha, viu? O orgulho cresce. Que a pessoa vê o Deus chegar, oi aqui, eu ver aqui, ele está aqui, abraçar, cresce o orgulho na pessoa. A pessoa começa a se achar querido, começa aquele negócio todo. E não é. Começa a achar querido, que pode errar, porque viu Deus, que Deus não tem nada a ver. A maioria dessas pessoas que foram arrebatadas ao céu e ao inferno, 90% estão pertencendo a Satanás. Se desviaram, Satanás pegou. Já tem uns que já estão lá, queimando. Foram arrebatados ao céu e ao inferno. Deixaram o orgulho crescer, a soberba, a vaidade. Acharam que era melhor do que os outros, que vira a Deus, que vira o inferno. Acrescentaram mentiras no testemunho. E por aí vai, todo tipo de coisa. Pode ter certeza, 90% dessas pessoas que já foram arrebatadas já estão lá. Já estão lá. Não é brincadeira esses sentimentos malignos de Satanás que ele põe nas pessoas, de inveja, de orgulho, de achar que é tudo ou acha que não é nada. Tem que ter a temperança. Esteja satisfeito, porque a sua morada não é aqui. Não é. A Bíblia diz que aqui não tem, o apóstolo Paulo diz, não temos morada aqui permanente. Abraão sabia disso. A Bíblia diz que ele andava no deserto, morava em tendas com Jacó, com Isaac, e peregrinava, era rico, mas o que ele queria era Canaã celestial. Lógico que ele deve ter tido visões, Deus falou com ele, porque ele sabia que o tempo dele ali é curto. E é curto, aqui tudo se acaba. Tanta gente se acabando aí, morrendo, vai passando os anos. Daqui a uns 20 anos, um bocado de gente que você conheceu já morreu, se você não tiver ido já. Passou, terminou o reinado de Nabucodonosor. Babilônia foi destruída. E acabou-se. Deus levantou Nabucodonosor para a glória de Deus e para propósito. Está aí na Bíblia os propósitos.
Um dos livros mais lindos de Daniel, onde Deus é exaltado pelo rei Nabucodonosor na fornalha, nos sonhos, na cova do leão. Todo aquele reinado, todo aquele poder, aquela magnitude e esplendor, o exército celestial, a mando do Senhor, batalhou contra os demônios, os principados, e o rei Nabucodonosor tomou posse daquilo que Deus autorizou a ele tomar. É claro, diz aí, e em todo o livro de Daniel fala disso, da soberania de Deus, que Deus levanta quem Ele quer dar, quem Ele quer, e quem trabalha para Ele é o exército dele, que é imbatível. Eu queria ver o arcanjo Miguel, eu já senti ele, a asa dele. Eu queria ver ele, o Gabriel e os outros anjos. Queria ver o anjo da grande congregação. Queria estar falando para o Senhor. Eles louvam com a gente aqui, não abriu a visão, eles estavam louvando. Deve ser muito legal estar assim, de lado deles, louvando o Senhor no céu. E é muito bonito, os anjos são bonitos demais. O arcanjo Miguel, bonito, poderoso, com um olhar, uma coisa, uma autoridade, uma coisa, e ao mesmo tempo amável, né? Os serafins, é coisa tremenda isso aí, coisa tremenda mesmo. São os nossos irmãos anjos, tá? São os nossos irmãos anjos. Então, o rei Nabucodonosor cresceu, se expandiu, foi avisado, teve um ano, foi avisado outras vezes, lógico também. Essa vez foi a maior, né? Que Deus avisou face a face a ele. Lógico que Deus já vinha falando com ele há muito tempo. Avisou através de Daniel do sonho, passou um ano e nada, até que ele mesmo conta essa história, ele mesmo está contando. Deus quebrou tanto o orgulho dele que ele mesmo conta a história. Que ele estava lá se exaltando no palácio quando ouviu a voz do céu dizendo: foi tirado o reino de ti, passou. Comerás comida junto com os animais no campo e levarás chuva. Será molhado pelo orvalho e as tuas unhas vai crescer igual da águia e os teus cabelos. E terá mente de animal. Ou seja, ficou com o entendimento. Deus feriu o entendimento dele. Deus fere o entendimento. Senhor cega, eu faço oração. Os meus inimigos espirituais, mas ele cega a pessoa não vê. Cega a mente dela. Deus cegou o entendimento dele. Reduziu o entendimento dele, né? Reduziu não. O Senhor só tirou a presença de Deus ali. E o entendimento na Nabucodonosor era de demônio. Ficou com aquele entendimento. O Espírito Santo ali sai, que enquanto estamos vivos temos ali a misericórdia, depois não. Então Deus se retirou completa a misericórdia dele e ele ficou do jeito que ele é, um animal, com a mente. Aí ele diz que quando terminou, aí também diz que até ele entender que o céu reina sobre a terra. Esse castigo para ele era 7 tempos, não digo quanto tempo era, 7 tempos, 7 meses, 7 anos. Tempos são tempos, tempos de Deus são diferentes. Mas era até ele, ou seja, passou uma plenitude de tempo, até ele perceber e se consertar. E perceber que ele não construiu nada com o poder dele, nem com sabedoria. Foi tudo Deus que deu a ele através do exército celeste. A misericórdia do Senhor. Então, até que você perceba, rei Nabucodonosor. E aí, lógico, durante esse tempo, né? Ele sofreu, meu amigo. Depois a pessoa acha ruim, né? Rapaz, Deus expulsou Satanás, expulsou Lúcifer. Dói o coração de Deus, dói, ele não quer, mas ele faz, ele é justo. Isso aqui não expulsa não, eu digo, se não se ajeitar, bota lá para fora. Pensa que não expulsa não. E os outros que nem vão entrar lá, não chega nem a entrar no reino celestial.
expulsou o rei Nabucodonosor do palácio, de tudo. Ficou doido, louco, e ficava ali prestando atenção nas coisas, né? Só ele sabe o que passou, né? Mas ao mesmo tempo ele tinha um entendimento, sabia o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo não agia. Ele estava numa prisão espiritual. Ele tinha um entendimento, se lembrou de tudo, mas não conseguia agir igual uma pessoa humana, igual um animal. É horrível isso aí. Não conseguia fazer o que queria, mas ele sabia o que estava acontecendo e por que era, mas não conseguia processar entendimento para ser com uma pessoa humana, sair dali daquela situação. Até que Deus, conhecendo a mente dele, que deu o som da mente, disse: agora tá bom, o meu propósito. Aí ele olhou, fez ele olhar para o céu, ele olhou e foi estabelecido o entendimento dele. Na mesma hora ele começou a dar glória àquele que vive para sempre. Na mesma hora. Tantas pessoas que são duras, né? Na mesma hora ele glorificou. Na mesma hora. Então vamos ficar por aqui. Preste atenção. Não é necessário que nenhum de nós vire um monstro igual Nabucodonosor para poder dar glória a Deus, para poder obedecer, para poder se santificar, para poder obedecer às ordens do Espírito Santo. Não é necessário, mas se for, ele vai fazer. E glorifique a ele se ele fizer, porque ele vai estar lhe dando uma oportunidade a deixar você ser um animal um bocado de tempo, e depois vai lhe salvar, né? Se você se arrepender, não sei. Pior se ele se abusar e lançar logo a alma no inferno. Esse é o pior. Tem as provações, todas essas coisas tem que dar glória a Deus e se humilhar a ele. Que fique bem entendido que o céu reina sobre a terra. E acabou. Quem manda é o céu, quem manda é Jesus, quem manda é o Espírito Santo, é Deus. Demônio não manda em nada. Quem manda é ele, a palavra vem dele. Quem se humilhar aos pés dele e o amar, esse será abençoado em tudo. Ninguém nem nada pode fazer nada contra a pessoa. Amém? Então vamos tirar todo esse mal, né, que nos cerca. Eu não tenho não, mas Satanás sempre vai lançar. Você acha que Satanás lança não seta de inveja todo dia, seta de desobediência, de falta de fé, de medo? Ele lança toda hora. Então você tem que estar em oração, jejum, em obediência à palavra. É a luta, lute. Tem que lutar, né? A luta, mas não é uma luta, é uma corrida, é uma luta. Na luta ninguém fica parado. Se você ficar parado, vai levar as bordoadas. É a luta. Tem que reagir a pessoa. Na luta a pessoa reage. Vem o outro aqui, o adversário, ela reage contra o adversário. Ela vai ficar... Não. Ela tem que reagir, usar o livre-arbítrio dela para reagir contra o pecado, contra o demônio, contra ela mesma, contra os desejos. Ela tem que reagir. Se ela fizer isso aí, ela está lutando, Jesus vai ajudar ela. É uma luta, não esqueça disso não. Não vai ficar no conforto não. A pessoa que acha que está no conforto, que não está acontecendo nada, ela está caída. Está acontecendo é tudo no mundo espiritual. Ela acha que está tudo bem, que ela está caída. Porque o diabo não para, como é que ela acha que está tudo bem? Se ela estiver no caminho da salvação, da verdade, aí que não está mesmo, que o diabo não vai parar de derrubar ela. Como é que ela vai relaxar, vai ficar dormindo? Agora, se ela estiver no caminho tortuoso, aí Satanás dá deixa ela lá um pouquinho, né? Sem perturbar muito ela, mas ele arma também para pegar ela, para afligir. Então é necessário que vigiemos todo o tempo, a toda hora, perseverando até o fim, confiando no sangue do Cordeiro, não permitindo que nada entre no nosso corpo, alma e espírito. Na mesma hora se ajoelhar e orar e jejuar. Abra jejum, viu? Abra o jejum.
e se humilhe aos pés de Deus e seja satisfeito com o que Deus está dando. Clame a Ele por salvação, porque já está se findando as coisas, as vidas, o sofrimento é eterno. Amém? Vamos ficar de pé e glorificar o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus de Nazaré. Senhor amado Deus, querido Pai, eu abençoo a todos. Te agradeço por este dia maravilhoso. Tende misericórdia de todos nós, Senhor. Não queremos de maneira nenhuma sofrer com fome, com desemprego, com doença, com enfermidade, com separação, com briga, com contenda, com macumba, com nada, meu Pai. Essa é a verdade. Não queremos nenhum sofrimento, não somos hipócritas. Nos fortalece para resistir ao mal, e mais do que isso, tende misericórdia. Derrama o teu sangue sobre nós, Pai, a tua graça, porque assim estamos seguros, Paizinho querido, que somos pequeninhos, menores que a formiga, somos microscópicos. Nós te amamos, te adoramos. Obrigado, Espírito Santo, por tudo. E eis-me aqui, nós teus servos, eu abençoo todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e profetiza a libertação de todos nós do poder das trevas para a plena luz de Jesus Cristo, pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Pai, derrama o dom de profetizar, todos eles, mas o de profetizar e o dom da fé, para profetizar a libertação das almas em teu nome, segundo a tua vontade, para a tua glória. Que a igreja diga que assim seja, e glorifica o excelso soberano, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, porque o céu domina sobre a terra.